Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, e que o Senhor possa abrir o teu entendimento, o meu entendimento, o nosso entendimento, para a honra e para a glória dele. Irmãos, se você que vai assistir esse vídeo, gostaria de começar esta palavra do Senhor dizendo para você que o propósito de eu trazer esta mensagem não é para confrontar, não é para poder questionar a fé de ninguém, dizer que eu sou melhor que você. Não, muito pelo contrário. Eu quero trazer uma mensagem para que você reflita, para que você analise o que tem acontecido nos dias de hoje, acerca da concepção de cada um. Irmãos, o que é concepção? Eu fui buscar entender nesse propósito. A concepção ela tem vários entendimentos, vários significados, mas especialmente eu quero pegar esse ponto. O que significa concepção? A concepção é uma maneira pessoal de entender algo. É uma maneira pessoal de cada pessoa entender algo. É uma maneira que eu entendo e eu acho que é dessa forma e é assim que eu entendi. E é uma maneira de eu me expressar, né? Então, resumindo, o que é concepção? É uma maneira pessoal de entender algo e uma expressão de uma opinião. Isso que significa, nesse foco aqui que eu estou falando, a concepção. Ou seja, é uma forma pessoal minha de eu entender algo e eu expressar uma opinião daquilo que eu entendi. Ponto. Isso é concepção. E o que eu quero trazer nesse tema? Concepção. E a gente sabe que o ser humano enxerga cada um, muitas vezes, algo diferente do outro. Talvez você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo. De repente você tem uma concepção de entender aquilo no seu pessoal, que aquilo é daquela maneira. E você, no seu particular, você entende que é daquela forma. E você expressa a sua opinião. Que você entendeu daquele jeito e foi assim que você entendeu e pronto, acabou. Ponto. E de repente eu estou vendo essa mesma coisa, esse mesmo objeto, o que seja. Estou dando um exemplo aqui. Eu estou vendo a coisa que você viu, mas eu entendo diferente do que você viu. Eu vou interpretar algo pessoal meu e vou expressar uma opinião minha, diferente da sua, no mesmo propósito, naquele mesmo material que a gente tem visto, o mesmo. O que eu quero trazer com isso? Hoje não é diferente com as escrituras, com a palavra de Deus. Quantas pessoas ela lê um texto e ela tem uma concepção, ela consegue entender algo pessoal dela e ela expressa a opinião que ela entendeu. Ponto. E é nesse ponto que eu quero trazer para você isso que o Senhor trouxe no meu coração. O porquê hoje existe tantos entendimentos no mesmo texto, na mesma palavra, que qual muitos líderes, irmãos, seja independente das hierarquias, interpretam o mesmo texto, a mesma palavra, mas de formas diferentes. Um tem um entendimento de um jeito e o outro tem um entendimento de outro jeito. Ou seja, cada um tem a sua concepção de entender aquele texto. Então veja, o que é que acontece hoje? As pessoas, elas leem um texto bíblico e elas têm uma concepção que aquele texto está dizendo isso. E ela acaba expressando aquilo que ela entendeu que o texto está dizendo. Só que existe um porém nisso aí. Que quando a gente
a gente tem uma concepção errada, independente de quem seja, ela tem uma concepção errada, ela exerce uma opinião dela. E o perigo está aí. Quando eu entendo algo no meu pessoal, que isso é dessa forma, e talvez eu guarde para mim, no meu entendimento, então, se aquilo estiver errado, aquilo vai causar um mal somente para mim. Mas quando eu expresso uma opinião, quando eu falo aquilo que eu entendi, e eu passo para outras pessoas que são desentendidas, que vão acreditar em mim, e se aquilo que eu passei na minha concepção, no meu jeito de pensar, e eu expressei a minha opinião para aquela pessoa e ela acreditou naquilo que eu expressei, o que vai acontecer? Ela vai seguir o erro que eu também estou seguindo, porque eu pensei que era daquele jeito, eu analisei que era daquele jeito e eu expressei a minha opinião que era daquele jeito que eu pensei no meu particular. E o que ocorre com isso? Aquela outra pessoa, ela também vai entender da maneira que você falou, porque ela vê em você uma pessoa que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que estuda muito a Bíblia, e ela acredita em você, que aquela opinião que você deu realmente faz sentido, e ela acaba pegando aquela ideia que você deu e ela leva à frente. E assim vai sucessivamente passando um para o outro. Anos e anos, gerações e gerações. E foi assim que acontece quando a gente volta um pouquinho lá atrás, nos povos, lá na época até mesmo de Abraão, depois veio Moisés, mas vamos pegar de Moisés para frente. Existia ali a lei de Moisés, qual Deus entrega a Moisés? As leis e os estatutos, seja os mandamentos, todas as ordenâncias, para que o povo de Israel fosse e seguisse aquilo que Deus orientou a Moisés a passar para o povo. E tudo que Moisés passava para o povo, aquele homem passava para os seus filhos, para a sua família. E tudo que era passado, eles transmitia para a sua família, e a sua família transmitia para os que vinham de gerações e gerações. E assim foi formado o povo de Deus, que conhecia Deus, era um temente a Deus. Mas só que muitos, no meio desse povo, começaram a ter as suas próprias convicções, seja, as suas próprias concepções, que não era daquele jeito. E começaram a dar suas próprias opiniões. Veja bem, Moisés, quando ele anunciava a vontade de Deus, aquilo que Deus enviava a Moisés para anunciar ao povo, Moisés não estava tendo a sua própria concepção. Ele trazia aquilo que Deus, a concepção de Deus, o ponto de vista de Deus, o que Deus ordenava, e a opinião era de Deus, não era de Moisés. Tudo que Moisés trazia era aquilo que Deus ordenava a ele trazer. Mas no longo do tempo, o povo começou a ter as suas próprias convicções, suas próprias concepções, de achar que não era daquele jeito. Como a gente tem um exemplo de quem? De Arão e Miriam, a própria irmã de Moisés e o irmão de Moisés. Eles, na beira da tenda, eles começam a questionar, dizendo, Moisés pensa que Deus só ouve a eles, só ouve a ele. Moisés pensa que Deus só entregou a ele a autoridade. Concepções dele. Eles criaram uma concepção, um pensamento no particular dele, e ele exerceu uma opinião entre ele e a irmã, que Deus não só falava com Moisés. Agora você imagina essa concepção deles, essa ideia que eles tinham no coração, eles levassem adiante. Imagina o que não aconteceria ali no meio do povo de Deus. A confusão que não ia dar. O povo ia começar a ficar todo
sem entender quem nós devemos ouvir, Moisés, ou nós devemos ouvir Arão, ou Miriam, ou fulano, ou Beltrano, quem nós vai dar crédito, quem nós vai dar ouvido? Daria uma grande confusão, não é isso? É como nós vemos nos dias de hoje. Há uma grande confusão teológica, ideias que homens estudiosos defendem. Ah, eu vejo assim, eu tenho uma concepção que esse texto está dizendo isso. E ele expressa uma opinião dele conforme ele achou que ele entendeu. E leva isso adiante. E muitas pessoas abraçam essa ideia, acredita porque é um homem estudioso, é um homem estudado, é um homem que está ali no patamar elevado, então ele acaba acreditando naquilo que a ideia que aquela pessoa gerou no coração, seja uma doutrina que aquele homem achou que é o correto, que ele entendeu, interpretou que aquela doutrina, que aquilo que ele entendeu no texto ali, ele pode aplicar essa doutrina, essa ideia no particular dele, e ele expressa a sua opinião, e ali muitas pessoas abraçam e levam de geração para geração. Então é isso que o Senhor quer falar comigo e com você através deste vídeo. Eu vou fazer em pequenas etapas para que você assista, para não ficar muito longo. De repente você não vai falar, eu não vou assistir todos de uma vez, mas eu vou assistir um de cada vez quando eu tiver um tempinho, né? E como é importante a gente aprender com a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, esse ensinamento é um ensinamento que Deus colocou no meu coração pela vontade dele, não por a minha vontade, nem pela minha concepção de eu entender isso. Você assistindo esse vídeo, você entendendo o que o Senhor quer falar comigo e com você, você vai entender que realmente é o que está acontecendo e que sempre aconteceu desde lá de trás, desde o passado. Como exemplo, nós vamos falar um pouquinho das nossas gerações. O que meu bisavô, do meu bisavô, qual era a ideia dele, qual era o pensamento dele, o que ele falava, falou para o meu avô falou para o meu pai falou para mim, e para a gente seguir aquelas tradições, aquilo e essa concepção de lá de trás vem seguindo gerações por gerações, e às vezes as pessoas, se lá atrás errou, vai vindo até nos dias de hoje errado. É como se fosse uma roda gigante, vai pegando um, vai pegando o outro. Então, seja, se tiver errado, vai dar tudo errado. Mas se tiver certo, vai dar tudo certo. Mas imagine você se tiver errado. E se tiver certo? Tem como nós saber? Tem sim. Por isso que esse é o principal foco desse ensinamento. Para que a gente não venha exercer a nossa opinião própria. Na nossa concepção, eu entendi um texto e eu vou expressar esse texto porque eu entendi desse jeito e é isso e pronto, acabou. Então eu levo esse texto para frente, essa forma que eu entendi, e se for errado eu acabo fazendo muitas pessoas tropeçar. Muitas vezes as pessoas vão caminhar levando isso, vai falando aquilo e de repente ela não teve uma prova, realmente um fato para poder dizer, não, realmente isso testifica, de fato faz sentido. Por isso que Paulo fala para os bereanos. Paulo se alegra por ver eles analisando cada palavra que Paulo falava nas escrituras, para ver se tinha fundamento, ver se tinha alicerce mesmo. Por isso que Jesus ele é a rocha, Jesus ele é o alicerce, porque não tem como ceder, não tem como exercer uma opinião. E Jesus ele fala, o que eu falo não é de mim mesmo, é do Pai que me enviou. Então tudo que Jesus falava não era da opinião própria dele, era tudo o que o Pai mandava ele falar. É o que Moisés fazia. Moisés ele falava o que Deus mandava falar. E todos que falam ao contrário do que Deus fala, não acontece e dá errado. Deixa brechas, deixa buracos naquela situação. E acaba muitas pessoas se prejudicando por uma informação sem base, errada. Então é isso que eu quero tratar nesses ensinamentos. Gostaria aqui de agradecer desde já e que o Senhor possa abrir teu entendimento e que o Senhor
Abra a tua mente para que você entenda. Muitas vezes, esse ensinamento vai confrontar até muitas vezes sua concepção. Muitas coisas que você entendeu errado e você passou para frente. Mas dá tempo, muitas vezes a parte difícil é, poxa vida, eu falei tanto tempo essas coisas erradas, porque eu tive essa convicção, essa concepção de eu falar isso. Eita, e agora, o que é que eu faço? O Senhor não leva no tempo da ignorância, né? O Senhor, ele é misericordioso, mas o importante é que você reconheça que você errou, que você teve uma concepção errada. Talvez essa concepção que você teve foi de alguém que passou para você, você não analisou de forma correta, se tem base mesmo, se realmente isso tem fundamento, se isso é real, para que não deixe brecha. Será que se eu afirmar isso aqui não vai deixar brecha, não vai deixar espaço para outras coisas? É igual na lei, né? Por isso que muitos fazem uma lei que deixa brecha em outras partes. E a lei de Deus não deixa brecha. Tudo que Deus fala não deixa brecha. Tem um fundamento, tem um alicerce. Aquilo ali não tem como ter opinião própria de outra pessoa. Ah, não, eu entendi. Deus falou uma coisa, mas eu entendo outra. Não tem isso. Isso é confusão teológica, é confusão do ser humano. O ser humano, ele é confuso, ele tem ideias, ele tem pensamentos que eles acham que é as concepções. Ah, eu entendi assim, é assim que eu vou expressar a minha opinião. E não é assim. É por isso que tem muitas coisas erradas dentro das igrejas, doutrinas erradas, doutrinas pesadas, muitas vezes palavras que têm sido falado, ensinamentos errados que as pessoas abraçam porque é mais fácil, é mais conveniente. Então, seja, mas é aí onde mora o perigo. Muitas vezes você afirma uma coisa na sua concepção, ou que você foi na concepção de outra pessoa, só porque acha que é um homem, é um pastor, é um líder, é um teólogo, é um professor. Ah, então ele não tem como errar. Tem sim. O próprio apóstolo Paulo fala que ele, sendo um homem de Deus, um apóstolo, ele dizia, nós somos sujeitos ao erro. Então analise, ele se alegra quando os bereanos estudavam as escrituras, ver se tinha fundamento, base naquilo que ele estava ensinando. Então sempre houve humildade do lado do coração de Paulo e dos apóstolos. Tanto que quando eles tinham dúvida, eles sentavam e se reuniam entre si e o Espírito Santo trazia a revelação daquele assunto que eles estavam estudando, para que não sejam concepções deles, pensamentos no particular deles e opiniões que eles expressam ali no que eles achou. Não é assim que funciona. É o que Deus ensina. Por isso que Jesus fala, o sim é sim, o não é não. Deus tem falado não e tem pastores dizendo que sim. Tem homens dizendo que sim. E o não de Deus já está determinado. O não de Deus não tem como mudar o não de Deus. O que ele já deixou está escrito, tem uma base, tem o porquê que não pode ser mudado aquilo ali. Então, eu quero que você busque esse entendimento em nome de Jesus, que você estude a palavra de Deus de uma forma mais correta, com os pés no chão, não exerce a tua opinião no teu particular, não vai achando que é o que você acha, é o que você pensa. É por isso que está tendo uma grande confusão dentro do Evangelho de Cristo. Mas quando você busca do Espírito Santo um fundamento, como está lá na 1 Pedro, perdão, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que não é de particularidade nossa, humana, a interpretação das Escrituras, mas é a revelação do Espírito Santo. Porque se não for revelado pelo Espírito Santo e ficar no eu acho, no que eu entendi, é o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas, muitos pastores, e vem de muito tempo, isso não é da agora. Vem de muitas gerações, tradições, igrejas tradicionais, igreja que ensina que a mulher não podia cortar o cabelo, e assim ia seguindo para a geração futura, que a mulher não podia vestir uma calça, e assim vai seguindo, porque era a concepção do pastor, do líder lá atrás. E isso vai seguindo, a ideia dele, no particular, quando ele lê um texto, ele gerou aquela ideia que seria daquela forma, porque foi o que ele entendeu e ele expressa a opinião e as pessoas abraçam. Porque é um líder, é um homem de Deus,
e as pessoas acabam seguindo aquela tradição, seguindo aquilo que foi ensinado, e lá na frente muitas vezes vai descobrir que aquilo não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo foi concepção do homem que entendeu daquele jeito e aplicou da opinião que ele teve. Não, essa opinião é melhor e vai ser assim, pronto. E nisso não percebeu que afastou muitas pessoas da presença de Deus. Acaba não entendendo que aquilo ali causa uma brecha no mundo espiritual, causa uma situação, uma divisão entre o povo, achando que era Deus que estava causando isso. Não. Essas questões é o homem que interpretou desse jeito. A Bíblia vai dar outra interpretação sobre vestimenta, sobre comportamento, sobre moral e sobre imoralidade. Então, seja, nós temos que aprender a explicar isso para as pessoas. Explicar para as pessoas que tem roupas que é indecente, que tira a moral da mulher, que acaba a mulher expondo o seu próprio corpo, que a mulher ela vai estar fazendo algo que vai fazer ser pedra de tropeço para outros homens, vai fazer o homem pecar, vai atrair desejos para aqueles homens. E isso pode ser que ela venha pagar um preço com Deus, porque ela está indo fazendo algo que ela não poderia fazer diante de Deus. Por quê? Ela está sendo uma pessoa imoral, uma pessoa que ela vai causar, ela perde a moral dela diante da sociedade. Então é tudo um ensinamento com sabedoria, sem julgamento. Tudo isso entra na parte das vestimentas, e para que você ensine a mulher ela se vestir bem, se vestir para o Senhor. E quando a mulher ela entende que ela tem que se vestir para o Senhor, cabe à serva do Senhor ela ter pudor, ter modéstia, né, se ataviar. Tudo ali quando Paulo orienta Timóteo a orientar as mulheres da igreja ali, né, em Timóteo. Então é orientação, é ensinamento. Não pegar e regrar, você não pode usar calça, você não pode cortar o cabelo, você não pode isso, você não pode raspar o sovaco, você não pode usar brinco, você não pode nada. Sendo radical naquilo que ele não tem base, mas ele entendeu que é daquele jeito e ele expressa o que ele entendeu. E ele dá uma opinião dele e ele, por ser um líder, aquilo ali vai de gerações e gerações, como fosse um avalanche, pegando todo mundo. E quando chega lá na frente, vem um servo de Deus e fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um entendimento, uma base nas escrituras. E ele vai, analisa, ele vê que não é aquilo que o texto está falando. Ele falou, não, peraí, o texto não está dizendo que a mulher não pode usar uma calça. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a mulher ela se ataviar, ela tem que tomar os cuidados para que ela não venha fazer prática de lascívia, luxúria, que ela não venha fazer parte de uma prática de imoralidade sexual, que ela não venha expor o seu corpo, mas que ela venha ser uma mulher que se vista para o Senhor. Olha só que diferença. Aquele homem ele vai ter ele vai ter uma base. Então eu vou trazer um ensinamento na igreja de que valorizando a mulher, mostrando para a mulher que ela é o quê? Uma pedra preciosa para o Senhor. Ela não é um objeto sexual. Ela não é uma pessoa que, como os homens olham, somente como se fosse um objeto sexual, que atrai os desejos carnais, sexuais. Então não é isso. Você tem que mostrar para a mulher que ela é valiosa, que ela foi levantada, que Deus trouxe ela para quê? Para ela ser o quê? Uma serva do Senhor. Que ela venha a ser valorizada, que ela venha a ser cuidada pelo seu esposo, que o homem, que o varão olhe para ela com respeito, veja nela um respeito. Não como muitas aí, os homens olham para as mulheres, os vestimentos, os homens olham como se fosse um objeto sexual, como se fosse um pedaço de carne. A mulher não é isso, a mulher é muito mais valiosa do que isso. É isso que tem que ser ensinado nas igrejas, que as mulheres são uma pedra preciosa para o Senhor. Por isso que o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor mostra, por isso que o Senhor bate na imoralidade sexual, por isso que o Senhor mostra que não é desse jeito, que a mulher ela não tem que se mostrar para ninguém, querendo se exaltar, querendo se achar, e aquilo ali provocando desejos e desejos sexuais.
Então a gente tem que pôr o pé no chão. E aí o líder vai orientar a igreja, orientar as mulheres, as jovens, os homens, a tomar cuidado, para que não peque com seu próprio corpo, que não atraia desejos pecaminosos. É isso que tem que ter base. E aquele homem, ele começa a passar para aqueles antigos que vêm de tradições. Aí o que acontece? Acontece confrontos. Ah, que isso? Nós ensina isso há muitos anos. Os pastores, homens de Deus, lá de antigamente ensinou isso. Ei, quer um exemplo maior? Jesus. Quando Jesus chegou, o que é que os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, o povo, os judeus, por que eles não aceitaram Jesus? Quem é esse aí agora? Chegou agora. Quem é esse aí que está trazendo esses ensinamentos aí errado? E não aceitaram Jesus até hoje. Porque Jesus, ele trouxe a base, o fundamento daquilo que Deus estava ensinando. Jesus, ele dá a base do sábado. Jesus mostra para ele que eles estavam guardando o sábado de uma forma errada. Jesus mostra para ele que agora a lei cerimonial, seja o batismo, é para quê? Deus, ele anula o Velho Testamento em que sentido? Nas cerimoniais. Agora não é mais pela circuncisão, agora é pelo batismo. Por isso Deus envia João Batista. E aqueles homens religiosos, eles ficam doidos. Eles não acreditam. Ah, quem é esse? Chegou agora. Por isso que acontece até hoje, nos dias de hoje. Aquele veterano, aquele homem de Deus, que tem 30, 40 anos, que seguiu aquele que tinha 40 e 50 anos, que seguiu outro que tinha 70 anos, e vem trazendo aquele ensinamento. Mas quando chega um irmãozinho que estuda e tem o Espírito Santo, tem o discernimento, e ele traz realmente a base, o alicerce, o quê? Ele traz de fato, e contra fatos não tem argumentos. Porque os fariseus queriam matar Jesus. Quando eles iam questionar Jesus, Jesus trazia fatos. É por isso, e por isso, e por isso. E testifica. Aí os homens ficavam doidos. O quê? Ele quer mudar tudo, ele quer mudar a lei de Moisés, ele quer mudar aquilo, quer mudar aquilo. É o que acontece hoje com os líderes religiosos. Vem trazendo as concepções dele, os pensamentos dele, do jeito que eles acham. E quando chega alguém que lê a Bíblia e tem a interpretação do Espírito e traz ali com sabedoria e com fundamento, eles não aceitam, eles expulsam, eles colocam para fora, eles endurecem o coração, eles não querem que seja daquele jeito, porque senão eles vão ter que voltar tudo. Foi o que aconteceu com os judeus. Eles preferiram matar Jesus. Eles preferiram matar os discípulos do que aceitar a verdade. Veja bem se não é isso que está acontecendo hoje. Você vai trazer um fundamento, você vai trazer o que Jesus ensina do jeito correto. Sabe o que eles fazem? Já muda com você. Já coloca você de canto. Não, esse irmãozinho está querendo ser demais. Não é, meu irmão. É porque os irmãozinhos às vezes vai estudar a Bíblia. Os irmãozinhos, ele vai buscar fundamentos, fatos. Porque muitas vezes tem ensinamento que está deixando brechas. Tem muitos ensinamentos que está deixando lacunas, buracos para entrar outros pecados. É por isso que o Senhor, ele escolhe os humildes de coração. Por isso que o Senhor escolheu os discípulos que eram pescadores, porque eram homens aquebrantados, um homem humilde que não acharia que era a opinião, que era a concepção deles, era o que eles achavam, era o que eles pensavam. Não, ele vai, é o que o Senhor está falando. É por isso que está dando tanta confusão dentro do evangelho hoje. Tem pessoas que falam, eu vou trazer isso na outra parte, fala que a pessoa sem batizar, ela é salva. A pessoa não precisa se batizar, porque está na Bíblia, que tem um texto lá, que é nem ladrão na Bíblia tem malfeitor. Que um dos malfeitores
E malfeitor pode ser qualquer coisa. Pode ser que eles roubou, pode ser que ele matou, pode ser que eles fizeram outro tipo de crime. Ladrão é roubar. Então se eu falo é ladrão, então eles roubou. Não, é malfeitor. A Bíblia fala malfeitor. Ó como que já a própria Bíblia já corrige a gente. Então eu já falo do ladrão. Ladrão na cruz. Não, tá falando malfeitor. A minha concepção tem que mudar. Não, a Bíblia está falando malfeitor, pode ser qualquer crime, um crime bárbaro, mas a Bíblia não fala que foi roubo. Pronto. Vamos pegar a concepção de Deus, não é a nossa concepção. A Bíblia vai dizer, então, que tem um texto em Lucas que há um malfeitor à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus. E Jesus diz, hoje mesmo estará no paraíso, e o outro não. Então, o que é que essa base dá o entendimento de muitos? Diz que por causa desse texto, a pessoa é salva sem o batismo, só precisa ela na última hora se arrepender dos seus pecados. Olha que interessante. Só que isso aqui, essa explicação vai vir no próximo vídeo. Não percam, é bênção de Deus.